O menor se exalta, diz que não é mendigo, xinga a professora que o repreende e o empurra. É aí que o rapaz levanta com tudo e dá socos. De repente, um aluno do 8º ano entra na sala e joga farinha de trigo na cabeça da professora. Esse adolescente levanta e arremessa uma pochete na direção do professor enquanto ele escreve no quadro. O mesmo aluno amassa o teste em frente ao professor. Aí ele começou a ficar alterado e sentou na minha frente e começou a botar pressão. Começou a ficar falando que eu era folgado, que eu era isso. Num dado momento eu levantei da cadeira que eu falei, eu vou chamar alguém para dar um jeito, porque esse cara aqui tá muito exaltado, né? Na hora que eu levantei da cadeira ele me bateu. Uma vez quando eu queria até fazer um TCC sobre isso, mas eu falaram que se eu fizesse eu ia ser reprovado, porque o tema é muito polêmico. A distância entre a educação de uma pessoa de classe média ou classe média alta para o periférico, para o marginalizado, ela é surreal. Ela começa antes da criança nascer. Por quê? Porque isso aí, vocês vão encontrar artigos sobre esse assunto, que a alimentação da mãe já vai alterar o desenvolvimento da criança. Tanto é que criança que não cresce, muitas das vezes é porque a mãe fumou na gestação. Então isso já é uma realidade. Então antes da criança nascer já tem esse problema. Tá. Depois que a criança já nasceu, aí tem um outro problema, que você falou de postura. Então o ambiente que ela tiver, a criança já tiver inserida, a casa... a família desestruturada, né, também. Família desestruturada. Muito do que a criança vai aprender é por observação. Então se vê, por exemplo, os famosos hábitos luvais, grita, quebra as coisas, sai batendo, a criança já vai internalizar aquilo também. Além disso, além desse assunto, a alimentação. Criança que não tem uma alimentação boa, que supre as necessidades, vai ter problemas de aprendizado. Então, por exemplo, caso clássico, um clássico, mãe vai no atacadão com dinheiro, por exemplo, do benefício, aí esse é um clássico que eu vi acontecer. Acontece, tá? Porque como o Homero é muito rico, o Thiago são muito ricos, vocês não sabem que isso acontece. Mas mãe vai no atacadão com o benefício, aí compra aqueles pacotes de bolachinha de R$1, bolachinha recheada de R$1, e guaranazinho daqueles baratinhos de R$1. Aí compra um monte daquilo. E aí quando a criança merenda na escola e de noite, para não ter que fazer comida, dá a bolachinha e o guaranazinho. E deixa a criança na frente da televisão ou do celular. Ali você tá matando a criança, porque você deu uma boa alimentação no almoço, porque a escola fornece realmente uma boa alimentação. Realmente. Mas na casa, péssima alimentação. Podre alimentação. Então, quer dizer, agora vamos por etapas. Os problemas estruturais são má estrutura familiar, ambiente que a criança não aprende disciplina, não aprende coisas boas, má alimentação. E aí, para fechar com chave de ouro, também podemos colocar aqui uma pobreza cultural, que também eu também vejo que entra na conta. Não é questão de discriminação, não. Mas é que, por exemplo, só tem conversa chula no ambiente que a criança tá. Ô, Só Hernani, tem... Deixa eu aproveitar esse gancho seu, que eu acho que pode complementar de uma maneira muito interessante, que eu atuei em 2 cenários. Escola estadual, ou seja, tive contato com a luvada, já cheguei a trabalhar em escola que era próximo de zona rural, então também vi perfis diferentes de comunidades humildes, as mais urbanas e as rurais também. E eu tive uma experiência a qual foi bem longa em escola de elite, em escola de bacana mesmo, mas não bacana classe média alta, não, de padrões a qual nós, meros mortais, nós não concebemos esse nível. E o ambiente que você está acostumado mesmo, assim, por exemplo. Sim, é o meu ambiente aristocrático, né? Isso. O negócio
que eu percebi é que em ambos os cenários, pro meu pavor, é que a elite, mesmo econômica, mesmo aquela elite dinheirista que já existia desde, sei lá, 200, 300 anos atrás, ela está morrendo. Quando eu me deparei com o fato da cultura consumida pelos filhos da classe alta ser exatamente a mesma da classe baixa, isso aí me deu uma desesperança muito grande, porque o comportamento deles é igual. Quando eu vi um filho de bacanaço, virar pra mim e falar, independente, irmão. Aí eu falei, puta que... Aí, cara... Aí eu fiquei desesperançoso. Homero, você, da área filosófica, quais são as implicações desse nivelamento de cultura baixa em toda a sociedade? Tá, deixa eu contar assim primeiro assim as experiências que eu tive, tá? Eu já dei aula em escola de ensino fundamental, né, que era uma escola do município, e eu já dei aula também em escola de ensino médio estadual, né? E a gente tava falando ali de problemas estruturais, cara. Eu não sei, eu sou um cara bem prático, né? Eu acho assim que uma coisa que eu não tanco, que diz que tá para ser proibido agora, é a questão do celular. Cara. Celular é um horror, cara. E isso é uma coisa que o Hernani tava falando. É um negócio desde criança, meu. Que desde criança, tipo, às vezes o pai põe um celular na mão da criança e deixa ali. Daí quando vai pra escola também, meu. Uma vez eu tava dando aula e fui, tipo, passei uma atividade assim, né? E fui ver o que o aluno tava fazendo, cara. Todo mundo com o celular puxado ali, tinha um que tava vendo uma compilação de dribles do Neymar, em vez de fazer o trabalho. Eu falei, ai meu Deus do céu, cara. Então, uma outra também envolvendo celular, tá? Isso aí, tipo, teve uma menina, tá? Numa escola, tá? Que 11 anos de idade, tá? 11 anos de idade. Tinha um aluno veio falar pra mim, né? Que ela tinha aberto no celular dela o site lá do Xavier, sabe? No celular, na aula, na escola, né? Não foi na minha aula, mas ele falou, tipo, o gurizinho veio falar pra mim, depois eu confirmei com os professores, que ela tinha aberto o site na aula, assim, assistindo no celular, assim, 11 anos de idade. Eu fiquei assim, caramba, meu. Né? Que lugar, cara, que celular é um negócio, cara, que eu acho que pessoa com menos de 18 anos de idade não deveria ser autorizada a usar, meu. Porque é muita informação e às vezes tu vai ter acesso a informações que tu não tá na fase da vida que você deveria ter acesso àquele tipo de informação, né? Além de ser uma coisa que tira muito teu foco, né? O celular é um negócio que desfoca demais, assim, a pessoa. Tu fica toda hora mexendo e eu não sei, cara, eu vejo isso como um grande problema estrutural, cara, assim, que na minha época, né, quando eu estudava, não existia celular, não existia internet na minha época. Então, o cara tava lá na sala, o cara tava se concentrando, né? Mas daí, hoje em dia, assim, tem algumas escolas, tá, no município aqui que eu moro, que tu tem que deixar o celular num cestinho antes de entrar na aula, né? Mas nessa que eu fiz o estágio, não tinha, né? Nas duas que eu fiz os estágios, não tinha. As pessoas podiam pegar o celular na aula e ficar por isso mesmo, né? E não adianta pedir para guardar que não guardam. Fato. Então essa é a minha opinião. Não sei se eu respondi. O que o Thiago tinha me perguntado? Sobre uma massificação da cultura entre, tipo, castas baixas e altas na sociedade. Isso era uma coisa que eu acreditava piamente que... Não, mas isso aí também já tinha na minha época com os caras que eram meio playboy e ficavam ouvindo Racionais. Isso aí não é um negócio novo, isso aí já é de um tempo, já é de uns 20 anos pra cá, eu acho, cara. Um ponto mas que talvez tenha se intensificado, né? Então, o que eu ia comentar, que eu acabei esquecendo, é que um comportamento que eu achei muito bestial, assim mesmo, porque eu não me recordo de ser tão comum quanto atualmente, e olha que eu sou novo, né? Então, sei lá, faz 7 anos que eu concluí o ensino médio, então, beleza, não tá tão distante assim, mas tanto em escola estadual, municipal e privada, que é a completa indiferença com o professor.
Eu diria até que nas escolas estaduais é menos do que nas escolas privadas. Porque eu fiquei assim realmente embasbacado no tipo que não é, tá rolando bagunça. Não é isso que eu me refiro. É no sentido do professor estar falando ali na frente da sala. Aí um aluno, do nada, tava quieto, olhando assim, ele vira, olha pro colega do outro lado da sala e fala: ô fulano, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí o outro fala: ô fulano, aí você vira e fala assim: tô explicando aqui. Ele vira pra você e fala: não, pera aí, tô conversando aqui. E ele continua a conversa atravessada, como se isso fosse o natural. O estranho é você puxar a atenção e falar: não, você não pode falar agora. E quando eu percebi que as coisas estavam desse jeito, assim, tipo assim, o professor não é nem, não digo nem autoridade, mas ele não é uma pessoa digna do mínimo de respeito em sala de aula. Foi isso que eu fiquei, cara, quando exatamente ficou desse jeito, no sentido de que, antigamente, pelo menos, o cara que estava sendo desafiador tinha ali uma esfera, né, de que ele estava fazendo isso propositalmente. Não era um hábito natural, necessariamente, era corriqueiro, mas não era naturalizado. E hoje eu vejo nas escolas, assim, geral, vários alunos, mesmo aqueles que não são, tipo, arteiros, bagunceiros, tendo esse tipo de comportamento. E eu acho que isso tem a ver com a perspectiva de autoridade em sala de aula. Ou seja, essa geração que tá vindo agora, a geração alfa, né, que eu acho que tá aí com seus entre 10 e 14 anos, sei lá, eles realmente não fazem a mínima ideia do que seja ter que ter postura frente a alguém. Já vi muitos alunos tendo o mesmo comportamento na frente de coordenadoras, de diretoras. Eu falei, ué, o que tá acontecendo, cara? Porque assim, não existe nem o medo da autoridade. Você já teve contato com isso, Hernani? Já, só que eu não sei como é que funciona nas castas mais altas aí. Na casta baixa é porque existe uma questão de repúdio, repulsa à autoridade. Você vê que eles têm realmente uma questão. Aí eu tenho que ser meio maluco aqui, né? Eu acho que tem a ver com. Eu acho que eles se sentem diminuídos mesmo. Eu acredito que seja um sentimento de inferioridade mesmo. Porque não tem sentido, não tem explicação. É coisa do tipo ter raiva só porque é uma autoridade. É uma revolta muito grande. Isso existe. Separado desse assunto, a parte disso, vocês têm que entender que a desautorização da autoridade já vem dos pais. Porque se qualquer coisa, a família vai defender o jovem e vai contra a autoridade. Então, por exemplo, uma instrução é que não pode encostar em aluno nenhum. Não pode encostar. Inclusive, se sair briga, o menino quebrar tudo, você só sai da sala, chama o guarda e o guarda aí o guarda pode fazer. Inclusive, aconteceu até uma história engraçadinha que o menino tava pulando o portão e pra ameaçar, pra bater no outro. Aí o guarda foi e deu um mata-leão nele. Aí no outro dia a mãe, aí deu o mata-leão e tal, aí deu delegacia de ensino e tal. Aí beleza. Delegacia não, é conselho tutelar. Aí beleza, aí no outro dia a mãe veio com uma caixa de bombom andando na rua pra vir pra escola. Aí o guarda ficou todo feliz achando que a mãe da criança ia trazer uma caixa de bombom de presente pra ele, por ter segurado o filho dela. Aí ela pegou e falou assim: tô indo lá na diretora denunciar você, viu? Eu vou dar uma caixa de bombom pra ela, que eu tô indo lá fazer uma denúncia contra você, viu? Isso que você fez com meu filho. Quer dizer, então, perceba que é um problema estrutural, Thiago. É difícil falar desse assunto porque é um problema estrutural. O menino já se sente autorizado a quebrar, detonar tudo, porque a família já dá o aval. E esse aval, eu acredito que é histórico, porque é uma repulsa à autoridade, à figura da autoridade. Muitos desses, não sei se vocês já viram fazendo essas feiuras pra rua aí, às vezes passa a polícia e eles ficam chamando em quadro do tipo, ó os vermes aí, ó os vermes. Aí a polícia para e revista o cara, ele faz aquela novela e grita e fala, ó o abuso de autoridade, tudo. Não tem nada, não tem droga, não fez fita, não tem passagem. É só pela repulsa à autoridade, é só pra encher o saco. E eu acredito que aí, Thiago, eu acredito que tudo isso deriva do sentimento de inferioridade. Eu acho que eles se sentem inferiorizados. São jovens muito carentes mesmo, carente de amor, carente de atenção, carente de conversa, carente de entendimento. E por isso
essa postura reativa. Então eles querem sempre enfrentar e nunca compreender. Eu acredito que é isso. Homero, você acredita Deixa eu só contar isso que eu ia falar. Pois não. Uma vez eu separei uma briga numa escola lá, que deu. Mas isso era numa turma de município, assim, né? Ensino fundamental. E daí, tipo, tava no período de troca de professor, né? Eu tava indo embora, assim, da sala. Daí, quando eu vi 2 gurizinhos, assim, pequenininhos, assim, se socando, assim, né? Se chutando, se socando. Eu fui lá, assim, botei os braços, assim, na frente dos dois, assim, abri os braços, assim, botou um pra cada lado, assim. E parou a briga, né? Mas isso aí já me aconteceu de ter que separar uma briga. Enfim, só pra contar, assim, o que o Hernani tinha falado. Mas o que você acha que causa... Mas, assim, mais uma coisa. Só que daí eu fiquei pensando o seguinte, cara, eu fiquei pensando, eu tinha que ter levado os dois pra direção, tipo, eu não levei, assim, sabe? Ficou por isso mesmo, entendeu? Tipo assim, ó, só para aí, vocês aí, e deu, né? E outra coisa, e se a criança depois reclama que você segurou de um jeito esquisito? E se o pai com a mãe acha estranho? Já pensou o bochicho que ia dar? Não, mas eu nem segurei a criança, só botei os braços assim na frente, assim, e abri os braços assim, e daí foi um... Ih, Homero, pra explicar que nariz de porco não é tomada, rapaz do céu. Isso mesmo. Eu tava pensando aqui enquanto o Hernani tava falando, e eu fico me perguntando, será que é uma questão puramente social, de classe social? Porque nos casos em que eu citei, eram pessoas abastadas. Será que há um problema filial mesmo, um sentido de família? Assim, será que o jovem de hoje, devido à própria exposição dos pais ao cenário que nós temos, ele em si não se sente amado pelos pais inconscientemente? Tipo, eu acredito. Mesmo sendo rico, ele vê como ele se enxerga, entende subconscientemente como um estorvo para o pai, no sentido de quando o pai pega e dá um celular na mão de uma criança para ela ficar quieta. Porque terceirizou. Como assim? Eu ia falar isso, eu ia falar sobre isso, que infelizmente, assim, hoje em dia, é dado para a escola uma função que a escola não tem, né, que seria fazer o papel que a família tinha que fazer, né, então o aluno ele já chega todo desestruturado, ele não teve uma educação familiar que vai ser continuada na escola, não teve educação nenhuma, a primeira educação às vezes que o cara vai ter vai ser numa escola, né, então sei lá, cara. Então, tipo, a escola ela não tem a capacidade de educar alguém como uma família poderia educar, né? Isso é um problema, né? E a escola meio que virou isso também até. Às vezes, não tem o que comer, vai lá na escola para comer, não come em casa, come na escola. Meio que a escola virou como se fosse uma família, mas o papel da escola não é esse, né? A escola, tipo, ela pode educar também, mas ela não substitui a família, né? Enquanto você tem uma família mal estruturada, é muito difícil a escola conseguir arrumar, né, a criança e deixar ela mais ou menos bem estável, né? Mas no caso que tu falou da escola privada, eu não sei, porque daí o caso da escola privada, tipo, a pessoa em teoria, tem uma boa condição, né, familiar, né? Não sei. O dinheirismo, né? O que eu observo muito é isso. O filho é só um conceito romântico de que precisa ter, mas você não tem que se esforçar para tal, você tem dinheiro. Então, teoricamente, seu dinheiro tem que criar a sua família, tem que sustentar ela, e não existe uma responsabilidade moral em criar os seus filhos, sabe? Eu percebi muito isso. Mas, analisando aqui o lado dos docentes, no fim das contas, quem paga o pato é quem está em sala de aula. E aí, eu tenho uma questão que eu não consigo compreender. Eu lembro uma vez, eu tava com uma professora substituta, tava fazendo estágio, e aí tava infernal. Acabou a aula, eu virei pra ela e falei, olha, eu não conheço muito aqui a escola, a gente tem autoridade aqui? Não, eu não falei nada porque eu não sabia se eu podia interferir assim na sua aula, mas se fosse o caso, vi falar um pouco mais firme, né, pra impor respeito na sala de aula. Das próximas vezes, você quer que eu faça essa intervenção, que eu ajude? Aí a própria professora virou e falou assim, não, é que aqui na escola a gente tem essa pedagogia de eles serem os protagonistas, então tem que deixar eles falarem, não sei o que. Isso aí me deixou assim horrorizado,
Porque é a gente que tá lá na ponta da lança, a gente que tá na linha de frente, tá tendo que conviver com essa desgraça de organização, essa desordem completa, e mesmo os colegas de classe, eles ainda defendem essas teses pedagógicas como se isso tivesse algum efeito. Porque assim, quando eu ficava vendo esses romantismos de educação, de que o aluno livre, a abolição da posição de mestre do professor, não sei o quê, eu pensava, ok, é um coping, eles querem, né, fingir que são muito bonitos e mente aberta, mas na praxe da coisa, que se dane essa teoria toda, né? Aí é autoridade e aluno, não tem conversa. Mas não, eles conseguem estar no mais profundo lamaçal e ainda defender esse tipo de romantismo pedagógico. Eu não consigo compreender como a classe dos professores continuam ainda apostando nesse tipo de teoria de pedagogia. Hernani, você já teve contato com isso e por que você acha que a nossa classe de professores é desse jeito? Não busca formas de resolver esse problema, pelo menos quanto na condição de classe, né? No dia a dia. Agora, Thiago, eu lembrei por que eu não gosto de ficar pensando sobre isso. Agora eu já me lembrei, porque, cara, me dá agonia pensar nisso, cara. Me dá agonia. Aí eu vou ter que, de novo, eu vou ser o cara do conspiracionismo aqui. Cara, isso só pode ter sido uma parada milimetricamente montada. Porque, fato, os nossos colegas professores têm a mente lavada. E eu tenho um monte de história sobre isso, um monte, cara. Que eles acreditam em ideais malucos, coisa de outro planeta e que ignoram a simples realidade. A simples realidade é que o cara tá com um celular que tá pra ser banido, tá pra ser. Como vai ser também, não sei. Mas o menino tá com o celular, não tá prestando atenção no que você tá falando e não sabe, mal sabe, assim, sabe ler, mas não sabe entender. Então é analfabeto funcional. Essa é a realidade. Mas ele vai inventar uma teoria, por exemplo, de que tá faltando, na verdade, esse entender da classe deles. Falta você ser mais didático. Não, cara, o cara não sabe ler e escrever. Tem que sentar com ele, fazer a redação, tem que fazer um monte de coisa, mas não tem o que fazer agora de imediato. Agora é trabalhar. Um caso que me marcou muito foi de uma história, uma vez que a titular da sala pediu pra a gente levar os alunos no cinema. O Thiago e o Homero, os alunos em questão, tinha um que ali era a 8ª série, tinha um em questão que ele não sabia compreender. Ele lia, então ele lia lá assim, boa sorte. Ah, sorte é boa. Ele entendia isso. Então, ele tinha problema estrutural. Além de problema de família muito complicada, a mãe dele uma vez teve uma época que ele estava indo de chinelo para a escola porque a mãe dele vendeu o tênis do menino na biqueira. Oh. Então ele tinha problemas muito sérios. Tá. A professora inventou a ideia de jirico. Coitada dela, que é pior que ela acreditava naquela porra, cara. Ficou uma situação muito difícil. Ela acreditava, de verdade. Por causa dessas porra de ideologia, vamos dar nome aqui, de construtivismo, de Paulo Freire, essas coisas. Então, ela acreditava nisso. Aí ela dizia que alunos marginalizados têm que ter o direito de frequentar ambientes sofisticados para entenderem como que funciona o mundo. Na prática, o que aconteceu? Levamos as crianças no shopping pro cinema, ninguém assistiu filme nenhum, foi só pegação entre aluno, briga, arremessar coisa nos outros. Aí eu até ajudei a comprar o ingresso de alguns dos alunos. Teve um professor lá que era comunista que comprou kit de lanche pros alunos, aquilo virou arma. O aluno tomava o Dolly, enchia o Dolly com as embalagens de pipoca, dessas coisas, fechava e aquilo virava uma bomba. Era um jogando aquilo no outro. Aí no final, ela muito abalada, eu perguntei pra ela assim, será que não era melhor ter fechado esses alunos e fazer uma redação, fazer uma leitura? Aí ela começou a chorar.
Aí eu entendi que ela realmente acreditava naquilo. Ela falou assim, você não acredita que eles têm direito a frequentar um cinema, né? Eles têm que ficar lá, eles têm que ficar na favela pro resto da vida. Ela falou pra mim. Ô, meu querido Homero, meu querido Thiago, o ideal é bonito. O ideal é bonito mesmo. Puxa vida, vamos levar eles lá. Mas só que tá falhando a base, Thiago. Aí que tá o ponto, tá falhando a base. Então eu dei essa volta gigante pra te dizer, Thiago, que tá falhando o basicão, tá faltando o beabá, tá faltando literalmente o beabá. Literalmente o beabá. Tá faltando eles aprender vogal, aprender consoante, aprender o básico de uma escrita. Por quê? Pra quem não sabe, a riqueza, o vocabulário rico expande a capacidade de pensamento, porque os pensamentos são primeiramente construídos por palavras. Você só tem como construir um pensamento, a não ser que seja um pensamento abstrato, uma imagem, alguma coisa. Agora, uma ideia, você tem que ter palavras no seu pensamento para gerar. Ou seja, um vocabulário pobre consequentemente, vai gerar um pensamento pobre. Será que todo mundo entende isso? Eles precisam expandir o vocabulário deles para poder expandir a capacidade de pensamento, para o menino conseguir entender que, existe outras coisas, existe outros lugares, existe outras realidades. Então, o que ela queria fazer era um ideal, que é bonito. Só que esse ideal tá matando. E aí eu volto no ponto. A maioria dos professores vivem com esses ideais, com essa lavagem que é feita nas universidades e acreditam nesses ideais vazios, nessas coisas que não chegam a lugar nenhum. Essa é a minha visão. É quase que como uma forma de afagar o próprio ego, né? Não importa a realidade prática do que o aluno precisa, mas existe uma necessidade de afirmar o que você quer fazer para parecer que você se importa. Você tem que se convencer de que você tá fazendo algo que vai, de fato, tirar esses meninos e vai desenvolver o pensamento crítico neles e não sei o quê. Quando, na verdade, você não tá vendo a efetividade disso. Você só tá, basicamente... Thiago, uma vez eu vi uma coisa no EJA que me fez tão mal. Esse foi um dos dias que eu levantei e fui embora. Porque eu tava no estágio, eu tava no EJA. Eu vi uma coisa tão criminosa... Thiago e Homero, eu vi uma coisa tão criminosa no EJA. Aquele dia eu levantei e fui embora. Sem dar satisfação. É muita maldade que eu vi. Senhor Thiago, senhor Homero, a turma de 1ª a 4ª série do EJA eram idosos que tinham muita dificuldade em ler e escrever. Mas era muita dificuldade mesmo. Aquele povo você teria que sentar e ir falando letra por letra para eles. E eles irem formando C mais A, K, C mais E, C. Você teria que fazer desse jeito, bem tranquilo com eles. A jumenta da titular. Essa é mais uma coisa. Depois eu imagino que vai falar sobre isso. A qualidade dos professores. Mas beleza, vamos lá. Cara, a jumenta da professora não deixava eu fazer isso. Não deixava. E passou uma porra de um vídeo pra fazer bonito. Pra dizer assim, a escola tá moderna. Passou vídeo no projetor falando de célula, mitocôndria. Gente, se o idoso não consegue ler e escrever, o que ele vai entender de mitocôndria? O que ele vai entender de DNA? Não tem como explicar isso. Então é isso que você falou, eles estão fora da realidade. Tá faltando, sabe, enxergar a realidade. É como se você tá preocupado com o jovem se sentir... pertencente da sociedade. E na casa dele falta comida. Tá faltando a pessoa, você acredita que tá faltando o jovem participar da política. Mas falta privada, ele não tem privada pra cagar. Ele caga no quintal, caga no rio. Então, falta o básico e a pessoa, o professor, por ter a mente lavada, tá querendo resolver outras coisas que não é o básico. É isso a minha visão. Homero, qual que seria... aí por termos na sua área de estudo, tem alguma explicação causal disso daí? Tem. Isso aí é um negócio que eles chamam de horizontalização do ensino, né? Que seria você
que seria a forma contrária da verticalização, né? A verticalização seria o professor como autoridade passando conhecimento de cima para baixo, né? Que é aquilo que o Paulo Freire vai chamar de educação bancária, né? Que o aluno seria como se fosse um banco onde o professor deposita conhecimento, né? Que o aluno seria passivo e o professor seria ativo verticalmente, né? E essa é a visão deles, né? Mas daí eles propõem um negócio que chama horizontalização do ensino, que seria você aproximar o máximo possível o conhecimento do aluno com o conhecimento do professor, né? E isso aí surge lá no... não vou saber exatamente a data, mas foi lá no final da ditadura militar com Mobral? Um chamado Movimento Escola Novista, né? Que é tanto Paulo Freire quanto um outro educador bastante famoso, que o nome dele é Anísio Teixeira, né? Que eles propõem esse tipo de coisa. E o que acontece? Quando você propõe uma horizontalização no ensino, você você acaba com a figura da autoridade, né? Daí depois passam-se, isso aí foi feito lá um pouco depois da ditadura militar, a escola perdeu o negócio de autoridade, né? E daí vira a bagunça que vira, daí não tem como dar certo, né? Mas na teoria deles, eles acham que tá certo. E eu já discuti bastante isso em grupos de educação, né? Que quando eu estava na graduação, eu era bolsista num projeto de pesquisa em educação, numa faculdade. E não adianta, cara, você pode argumentar o que você quiser argumentar, eles acham a autoridade um problema e eles defendem uma horizontalização do ensino e não tem que tu possa fazer, tu tá errado. A gente é formiguinha, Homero. Não tem. Não adianta dar murro em ponta de faca. Eu não discuto mais esse tipo de coisa, assim, sabe? Lá em meio acadêmico, porque eu sei que vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro e eu vou ser visto como o errado da história. E elitista ainda. Opressor, né? Tá oprimindo o aluno, né? Então, e assim, o impacto estrutural, tirando o efeito direto sobre o aluno, que, né, vai crescendo meio anárquico e sem aprender nada na prática, isso aí também me espantou muito, cara. Quando eu cheguei a conversar com coordenadoras, com diretoras, com diversas pessoas em posição de coordenação pedagógica, de fato. E, cara, você fala assim, tô com um projeto, vamos fazer assim, a ideia é utilizar essa didática aqui, fazer um projeto utilizando esses materiais, para ali, para lá, para lá. Aí, cara, isso já me aconteceu por diversas vezes. Ao invés de ter, assim, uma hombridade, falar assim, olha, eu não concordo com o que você está propondo, ou então, não tem como, a gente não tem recursos, qualquer coisa, dispensa a ideia. Não, cara, nossa, como isso me dá raiva. Então, a pedagogia, você tem que colocar o aluno no ambiente, ele tem que aprender com as realidades, e barará, sabe aquele, você vê que é o nada, é só a encheção de linguiça, mas com ares de intelectualismo. O pessoal vai falando assim, a tese, a teoria, pra você como, agora temos aqui a construção de um modelo pedagógico novo, quando na prática, você tá só com um monte de aluno dentro de uma sala de aula, literalmente jogando bolinha de papel no ventilador até estourar o motor, e ela tá achando que isso é tudo muito bonito. Ou seja, na hora que você tenta trazer o debate, não estou aqui falando de debate no sentido de ir lá, bater de frente, não. Estou propondo coisas. O debate em torno de qualquer ação propositiva é jogada no lixo por conta dessa retórica de que não, educação é assim, é libertadora. Aí você não consegue sequer ter uma conversa, você não consegue propor nada, porque tudo é respondido com esses discursos prontos que, tipo assim, além de ser inútil, ele te prende lá por uns 15, 20 minutos até terminar de fazer a porra do discurso, em vez de só ter falado, não quero a sua ideia. Cara, isso aí é o ponto mais desesperador. Não tem nem um diálogo de classe ali entre os docentes, né? Eu acho que esse é o problema, porque aí você cria um estado de anarquia entre a coordenação do ensino. Então, não só não tem como fazer nada na prática em sala de aula, como não tem como propor nada para, de fato, tentar reverter aquela situação. Propor aos responsáveis, nesse sentido, não só uma libertação do aluno de não ter que ter compromisso com nada, quanto isso criou margem, aí sim, para uma corja que está coçando o saco fazendo um discurso bonito. Porque ele também não precisa fazer nada, é só ficar discursando, né? Exatamente.
Mas bom, vamos partir aqui para nossa segunda parte. Alguém quer fazer mais algum apontamento aqui de problemas estruturais que vocês acham que é gritante no dia a dia de vocês? Não, acho que não. Eu gostaria de pontuar aqui, supondo aqui o nosso daydreaming do momento, resolução de problemas da educação. Chegou aí o governador do Rio Grande do Sul, o Leite, chegou pro Homero e falou: Homero, tá aqui, ó, Secretaria de Educação para você. Por onde começa a arrumar essa bagunça? Eu não estou dizendo aqui de mudanças propriamente que demandam de orçamentos, etc. Mas propriamente a mera ordenação do sistema de ensino. Como que a gente começa a limpar isso? Homero, você já teve os devaneios desse tipo? Eu tive, mas não há o que possa ter feito, eu acho, cara. Desculpa a Black Pill, mas é que assim, tu pensava, vou botar uma autoridade, mas não, vou aumentar a autoridade. Não adianta, cara, tu tá num cargo público, se tu põe, tipo, pra ter autoridade, se as pessoas não querem ter autoridade, né? Os professores lá dos grupos de pesquisa, não adianta, cara. Tu vai tentar mudar as coisas, qualquer coisa que tu pensa, assim, isso aqui podia ser implementado, né? E eu não sei, cara. Eu vejo, assim, que é o negócio do sistema, né, cara? Tu não... Tipo, tu pode... não sei, cara. Eu tava pensando em negócio de proibir celular, né? Até isso é um problema, né? Até isso é visto como algo ruim, né? Porque é um movimento autoritário, né? Mas não sei, talvez o Hernani seja um cara mais positivo, talvez o Hernani tenha alguma consideração, assim. O que tu faria? Na verdade, né? o que eu vejo que teria que ser feito agora, assim, só pra tentar minimizar o dano. Agora. Aluno aprontou, tem que ter um tipo de punição pra ele. Pega ele, leva ele pra um lugar separado e só vai vir quando os pais vierem. Tem que dar uma solução permanente pro problema. Pode fazer isso 5, 6, 10 vezes. Tira da sala, pra não atrapalhar os outros. E já vai dar um senso de disciplina nos outros. Vai dar ruim. Depois, esses pais de aluno que dá problema, tem que ter um tipo de acompanhamento. Mais uma coisa. E não é caro fazer isso que eu tô falando, hein? Olha o tanto de dinheiro que é jogado no lixo com coisa que não usa. Não resolve porque não quer. Depois, além disso, realfabetização de todos alunos. Com redação semanal, leitura de livros semanal e óbvio, mas aí é um tema polêmico, mas fim da aprovação automática. Não bateu a nota, não vai passar. Por que esse tema é polêmico? Porque existe uma teoria da conspiração que se todos os alunos que não têm capacidade de não passarem, dizem que o sistema educacional não tem verba pro tanto de gente que vai ficar. Ou seja, é esperado que na turma vai ter 80 alunos, suponha. 80 alunos, 2 turmas de 40. Se tiver mais os repetentes, vai chegar em 60 em cada turma, 120. E no outro ano, vai ter mais um tanto que não vai passar, aí já vai poder ficar em 150 alunos. Então dizem que não tem estrutura para tudo isso que vai ser reprovado. Mas se fosse possível, fim da aprovação automática, sem essa historinha de passa de ano e ano que vem faz atividade, sem essa historinha, sem o migué também, que vocês devem saber, acabou o ano, não tem nota, inventa atividade, dá desenho pro menino pintar, nunca vi isso na vida. Para com isso, fim da aprovação automática, realfabetização e afastamento de aluno que dá problema. Aí, se fizer isso, já dá um suspiro bom. Não resolve, mas já dá um suspiro bom, já vai dar um bom respiro para conseguir visualizar um futuro melhor. Desse jeito que tá aí agora, caos total. Francamente, não tô sendo pessimista, eu não sei o que vai ser. São jovens totalmente desorientados, mal alfabetizados, leem e não compreendem.
Erros básicos de pronúncia, erros básicos de ortografia. Não sei o que vai ser deles. E tem mais um problema grave, que é o fenômeno do TikTok e vídeos curtos. Kawaii, esse é o aplicativo de vídeos curtos. Porque eles estão andando, eles travam, começam a dançar. Aleatório, começa a dançar. Isso é chamado também de brain rot. Ele só consegue consumir coisas de curto espaço e curta duração e que chame atenção. Não sei se vocês já notaram, se você vai explicar um tema, um assunto que demanda a atenção deles, você consegue 30 segundos. Passou de 30 segundos, ele já vira pro lado, já faz outra coisa. Mais uma coisa, que desconstrói esse discursinho que eles falam aí que você tem que aproximar o aluno do conteúdo. Cara, tem coisa que dá pra fazer de uma forma mais leve. Dá. Um livro, tem como a gente fazer de uma forma mais leve. Vamos fazer um teatro, vamos fazer uma peça. Lê o livro aí, fica de uma forma mais leve. Tudo bem. Mas tem coisa que não dá. Tem coisa que é sentar e ler, estudar. Então, essa historinha aí é migué. E além disso, também tem esse fator que eu falei pra vocês aí de que o jovem fica disperso na atenção. E mais uma coisa pra vocês, que eu vejo como maldade. Vai lá no e vê se eles estão preocupados em aproximar aluno. Lá é prova, se não passar é reprovação, não sei o que lá. Agora, pros pobrinhos, aí sim, pros pobrinhos é historinha de socioconstrutivismo, é historinha de que o aluno tem que entender a realidade do aluno. Então, é aí que você já pega que por trás desses discursinhos bonitos, esconde uma grande maldade, uma grande sacanagem que é feita contra essas pessoas. Um ponto que eu achei bem interessante que o Homero colocou é que mesmo numa posição de poder tem um problema central, que é a própria classe de professores. Isso aí na hora me veio à mente, existiu aqui onde eu moro, né, São José dos Campos, na década de 70, foi bem quando estava se consolidando o ITA, o CTA e afins, e aí tem um parque industrial bem grande aqui, onde a prefeitura e o estado tinham uma ação de preparar os alunos para trabalharem nessas indústrias aqui da região e conseguir peneirar os melhores cérebros para ir para o ITA, para ter um programa de desenvolvimento tecnológico de longo prazo, né? E é interessante que eles começaram a colocar um projeto, salvo engano era a partir da 4ª série, gradualmente uma presença de ensino técnico cada vez maior, tomando cada vez mais partes do dia do aluno, aprendendo um ofício, para ele já sair empregado e direcionado para uma determinada indústria. E eu acho que isso é uma das soluções. Infelizmente, a gente está num momento econômico... Mas é que isso aí é mal visto, né, pelos professores, né? Porque tu tá fazendo o ensino virar um negócio técnico. Né? E eles acreditam que o ensino é um negócio de emancipação do humano pela teoria crítica, que não sei o que e tal. Então, é aí que eu acredito num duplo front, que seria a criação nos moldes do que se instituiu, principalmente depois da reforma Capanema, foi aberto 2 tipos de formação de professores, que não necessitavam de licenciatura. Eram formações de coisa de 6 meses, 1 ano. Capacitação para educação cívica, depois virou a moral e cívica no regime militar, né? E uma capacitação para o canto orfeônico. Ambas as disciplinas tinham por fim moldar um senso de patriotismo nos cidadãos. A educação técnica, junto com uma educação moral e cívica, pegando outros professores fora do sistema de ensino que nós temos hoje, pode ser a forma justamente de tocar uma reforma educacional sem necessitar dessa mão de obra que ela é problemática, que ela é um dos principais pontos que extravia os modelos de salvação da educação na prática. Seria uma forma de substituição destes elementos, e aqui eu digo de maneira bem clara também, de uma quebra do modelo de imparcialidade do Estado perante o seu funcionalismo. Realmente ter uma perspectiva ideológica oficial na política, de cortar os elementos que não contribuem com essa
essa perspectiva da educação vocacionada. O que eu fiquei bastante triste por outras razões, não necessariamente pela educação, mas vale aqui o relato também. Um senhor que treina na academia que eu faço, ele trabalhou numa indústria por 20 e tantos anos aqui da região e ele foi despedido. E ele tem um currículo muito bom, tudo, só que ele estava com dificuldade de encontrar emprego. E aí ele fez uma parceria com algumas escolas do estado para ensinar questões básicas de informática e robótica para os alunos da escola estadual. E não escola estadual em bairros bons, não. Tipo assim, periferias mesmo, assim. E ele falou muito entusiasmado na semana que ele estava para começar o projeto. Aí depois ali de mais de mês que eu encontrei ele, falei, e aí, como é que tá lá? Ele falou, larguei mão. Eu chegava na sala, não dava para falar, colocava os materiais, eles brincavam. Não dá não. Ele literalmente desistiu de ofertar uma educação de qualidade porque não tinha ordem nenhuma. Isso, o que eu quero enfatizar aqui é que existe mesmo nesses setores que sofreram com um desemprego, com esse achaque que a economia nacional sofreu nos últimos 30 anos, essas pessoas criaram uma grande desilusão frente às novas gerações e os meios de formar bons cidadãos para o futuro. Mas há uma vontade, mesmo nessas pessoas já desiludidas, de querer mudar essa situação. Então eu acredito que seja possível, partindo de uma política mais ampla, que necessitaria também, né, de uma visão de um certo de dirigismo econômico a longo prazo, mas substituir os problemas da mão de obra que nós temos entre nós professores a partir de uma maior participação de elementos que estão fora das universidades. Homero, gostaria de ouvir as suas problemáticas do que o Hernani apresentou e o que eu coloquei aqui. Precisamos do seu pessimismo. Cara, então, cara, não existem esses profissionais, né? Esse é o ponto. Tipo, se pudesse, digamos assim, tem que trocar todo mundo. Não tem como. Não tem como. Não há profissionais formados o suficiente para fazer essa troca. Então é meio... Eu não sei, eu tô muito Black Pill, não quero ser o pessimista do negócio, né? A ideia que tu deu era boa, botar uns profissionais para ensinar alguma coisa técnica e tal. Mas eu não sei se existe esse tipo de mão de obra. Então, mesmo que você quisesse contratar essas pessoas, acho que não tem, meu. E não é que nem tem. É que é ilegal fazer isso. Por exemplo, tu botar pega, por exemplo, um engenheiro que conhece muito de matemática e põe ele para dar aula de matemática, não pode. É contra a lei. Para tu dar aula de matemática, tem que ser licenciado em matemática. Então, como eu falei, é todo o sistema que impossibilita a coisa toda, né? O Ratão fala de um modelo, não sei da onde que é. Eu tô que nem o Ratão negativo, né, cara? Desculpa, cara. Desculpa. Não, mas o Ratão fala de um modelo muito interessante, onde você faz educação por pontos. Então, por exemplo, você tem... eu achei muito interessante ele explicando. Português e matemática é obrigatório, tem que fazer. E aí depois o jovem acumula pontos. Então, aprender a cozinhar, aí ganha tantos pontos. Com um professor lá, marcenaria, com segurança e tal, com EPI, tudo certo. Aí ganha mais pontos. Também eu acho que um modelo também eu acho interessante também. Aí mais uma opção. Sim, seria uma profissionalização direcionada, mas não imposta, né? Vamos colocar assim, um aluno, em alguma medida, ele optou por aqueles aprendizados que ele selecionou, né? Numa ampla distribuição ali de disciplinas que ele poderia ir. Então, nesse caso, o problema central, no fim das contas, é que a gente precisaria de um novo ordenamento jurídico para resolver esse problema. Partindo de um pressuposto de que com o que nós temos em mãos não dá para trabalhar, em teoria, mesmo numa mudança de institucionalidade, você acha que seria possível ter um projeto de educação, Homero? Ou mesmo redesenhando do zero as nossas instituições e a legislação da educação, teriam gargalos intransponíveis? Cara, eu não sei, eu acho que assim, o principal que teria que ser feito, assim, eu tava pensando com relação ao que poderia ser feito,
Acho que vocês estão no caminho certo, seria você instaurar um regime de ordem, né? Ter Seria voltar ao modelo da verticalização de ensino, né? Mas isso aí não... até daria, se tu pudesse trocar todo mundo, assim, tipo, bem Jorge, assim, vocês estão tudo demitidos, vamos trazer outras pessoas aqui, vocês se lascaram, azar. Eu acho que talvez daria, entendeu? E teria um grande apoio popular, né? Porque que tá o negócio, uma coisa que é importante, né? É que a população meio que sabe disso, que é um problema, né? Eu tava pensando com relação à violência, né? O Bukele lá, quando ele começou a prender todo mundo, né? Veio gente chorar, reclamar, que, ai meu Deus do céu, mas a população em si meio que tá apoiando o negócio, né? Eu acho que se fosse feito um modelo mais vertical, não precisa ser 100% vertical, mega autoritário, cívico-militar, não sei o quê, mas se fosse um modelo um pouco mais vertical, eu acho que teria bastante apoio popular, né? Mas institucionalmente isso não é possível. Ia entrar um monte de gente aqui dos direitos humanos, não sei o quê, isso aqui é inconstitucional porque artigo não sei o que lá, e papapá. Eu acho que é possível, vamos tentar ser otimista, eu acho que é possível você ter algumas mudanças, tá? Mas são pequenas mudanças só, né? Que nem o negócio do celular é uma pequena mudança, mas já é alguma coisa, entendeu? Então você não pode, você tem que tentar ir mudando aos pouquinhos, assim. Uma coisa que eu já pensei... A verticalização, né? Eu queria até a opinião do Hernani também, que o relato dele vai muito nessa direção. Dando um passo atrás, né, que eu falei de mudança institucional, tudo, mas dentro da institucionalidade de hoje, se houvesse meios, que não necessariamente são autoritários, mas são de complicações, a gente criar burocracias, literalmente isso, para o caso de indisciplina, que foi até o caso que o Hernani falou, de tira da sala, só vai poder entrar se a mãe vier assinar, só vai poder fazer isso se a mãe vir, só vai ter o benefício se o aluno for bem em sala de aula. Se a gente tivesse esse tipo de burocracia que ardesse no lombo do pai, ele toda hora tivesse que deixar o que ele tá fazendo, ir na escola, resolver o BO de aluno, começar assim, encornetar, mas com força, assim, de alguma consequência perante a lei. Ou seja, o conselho tutelar vai começar a ficar em cima, vai complicar os benefícios que porventura essa família tenha. Esse tipo de burocratização, vocês acreditam que seria possível, pelo menos, disciplinar os alunos? Porque aí o problema do aluno não é mais da escola, aí o problema começa a ser do pai. E será que fazendo o lombo dele arder, as coisas começam a voltar um pouco à ordem? O que você acha, Hernani? Eu acredito plenamente nisso. Acredito plenamente que isso é possível. Aí sim, porque aí você vai ter soluções reais. Aí você vai ter uma coisa que realmente resolve o problema. Isso e aí a que você falou, população ia apoiar também, né? No geral, assim, né? Opa! Ia ser uma mudança muito interessante isso aí que você narrou. Aí sim, desse jeito eu concordo com você plenamente. Tem um outro tópico. Você quer tecer comentário sobre isso, Homero? Não. Eu acho que a busca por ordem dentro do ambiente de ensino é algo que o povo em si apoiaria. Assim como o povo apoia que você seja um pouco mais duro com a criminalidade, né? Não estou dizendo que o educando é um criminoso, né? Porque eu sei que tem gente que vai ouvir e vai se fazer de burro, de desentendido. Então você tá dizendo que é como você... Sabe? Eu já tô vendo já. Devia ter metido sim, como percebeu. E daí, assim, eu acho que seria bem visto pela população e o principal resultado acho que seria menos professor em burnout nas escolas, né? Também é um problema, né? Eu tenho 2 tópicos aqui ainda para falar com vocês, alugar vocês mais um pouquinho. O primeiro deles ainda é relacionado à disciplina. Isso é um ponto que mesmo o esquerdista fala, mas eu não vejo propostas reais de mudança. Que é, isso aí eu acho que vocês já devem ter visto isso em sala de aula com certeza. A cultura escravista, como ela é viva em ambiente escolar. Então, tô rabiscando carteira aqui, tô jogando bolinha, pego o apontador, abro e jogo no chão. Foda-se, a tia da limpeza vai limpar mesmo? Que se dane. Vou fazer tal coisa porque, depois eles que se virem.
um comodismo no sentido de que se eu tenho alguma posição hierárquica superior a um prestador, alguma coisa assim, eu vou atazanar a vida dele. Então, isso aí é uma herança escravocrata muito escrachada. E isso é visto mesmo entre as populações mais pobres. Ou seja, às vezes a mãe do menino ali é diarista e ele faz exatamente esse comportamento. Eu tenho uma solução para isso. Pois não. É você fazer a pessoa limpar, né? Fazer a própria comunidade cuidar da escola, né? Uhum. Então, quando as famílias têm que cuidar quando as famílias cuidam da escola, tipo, dificilmente vai aparecer um muro pichado, alguma coisa assim, sabe? As cadeiras tudo destruídas, porque é as próprias pessoas que vão usar, né? Mas não é o que acontece, né? Então, meio que... Enfim, né? Mas a solução é essa. A solução é você... Se a pessoa derrubou, abriu um apontador cheio de coisa no chão, tem que pedir para ela ir lá limpar a coisa, né? Não é para deixar pra tia da limpeza, né? Então, é isso que eu tava pensando em uma cultura até maior. Além desse fato, eu acho muito bonito no sistema educacional japonês, quando tem eventos, aqueles festivais que eles fazem, campeonatos esportivos, essas coisas, de que eles são quem organizam e eles são quem tem que limpar tudo depois, né? Ou seja, tem depois o mutirão lá pra todo mundo, mesmo quem possivelmente não sujou, mas existe esse senso de coletividade, de comunidade. Seria um hábito que a gente poderia enraizar na mentalidade do brasileiro? Porque eu acredito que isso firmemente também tiraria a mentalidade de eu preciso de uma diarista. Eu não sei o que. Sabe esses pequenos hábitos que têm uma carga cultural histórica bastante duvidosa, para dizer o mínimo. O que você acha, Hernani? Cara, de supetão você me pegou de surpresa. Eu acho que é importante você estimular uma vida mais comunitária, né? Hoje a gente está muito atomizado, né? Então a gente volta no atomismo social, né? Então a gente como pessoa, a gente não se vê como parte de uma comunidade, a gente se vê como um indivíduo, um átomo, né? Então por isso que a criança ela vai lá e abre um apontador dentro da escola, porque não é ela, né? Então ela se vê assim, como não é ela, tá tudo bem. Então o que deveria ser feito talvez é você juntar os átomos ali, seres humanos atomizados, e tentar, através da cultura, gerar um senso comunitário, né? Que é uma coisa que o brasileiro em si não tem, né? Sei. Bom, eu acho que esse barco aí, eu posso estar sendo muito pessimista, Romero, mas eu acho que esse barco aí já partiu. Eu acho. Porque, por exemplo, hoje você pode querer fazer alguma atividade junto com a comunidade? Não pode, porque vai dar um monte de problema. Você pode fazer alguma coisa com os alunos? Também não pode, porque pode dar mau entendimento. Você pode tentar conscientizar os pais? Não pode, porque o pai tá no tigrinho brabo, já instalou a Itaipava, não tá com paciência, não tem saco, joga o celular na mão do menino pra ter que livrar dele. Eu acho que eu posso estar enganado também, mas eu acho que esse barco aí já partiu. Acho que o negócio tem que vir de cima pra baixo, é ordem, é disciplina de lá. Eu mas até acho legal. A igreja não conseguiria fazer algo assim? Homero, perdão, só intrometer que é o que eu ia comentar, que é uma das coisas que eu acho mais abomináveis na cultura do nosso país. Nós somos o maior país católico do mundo e nós temos por base a ojeriza ao servir. A gente criou uma cultura escravista que você servir alguém, que é a máxima cristã, é uma desonra. Quando eu paro para refletir sobre isso, de que a aluvada até a casta alta, olha o fato de você se dispor a fazer uma gentileza a alguém, a pensar no próximo, é algo de otário, não é coisa de malandro. É isso que causa, eu acho que a desesperança no sentido de acreditar em qualquer tese
cooperativismo, de esperar uma consciência de que o cidadão vai querer fazer alguma coisa, porque os fundamentos da cultura em sociedade são avessos, são contrários. É isso que eu acho bizarro. Mesmo nós sendo, em teoria, um povo de matriz católica. A gente faz o contrário do catolicismo, né? É porque tem um sincretismo também, né? Eu acho que é a visão sobre o trabalho, sabe? Eu acho que a gente caracterizou trabalho como coisa de casta baixa. Esperto é quem não faz nada. Esperto é quem é servido, né? Ah, Thiago, esse assunto é muito difícil. Nossa senhora. Bom, não sei o que vai ser, não. Tenho aqui o último tópico pra vocês aqui que... Que vibe ruim, cara. Mas é difícil falar. Não, é um assunto complicado, né? Aqui, Tá, vai lá, Thiago. O tom da conversa girou em torno da ordem. Gostaria só de fazer o jabá aqui, de lembrar a todos que essa conversa está atrasada apenas em 124 anos, né? Porque eram exatamente os mesmos temas debatidos no começo do século XX. A necessidade de ordem, de organização, tá lá Alberto Torres, Oliveira Viana, Cassiano Ricardo. Então, assim, a gente tá chegando um pouco atrasado na festa, mas eu fico pensando, com base no que o Homero comentou, nós podemos, analisando o nosso povo, agora não só na questão educacional, mas com base nos eventos recentes ainda também, nós podemos acreditar num autoritarismo festivo. O que eu quero dizer é que, quando eu trouxe aqui a questão do canto orfeônico, educação moral e cívica, eu vejo que o brasileiro é muito dado a festividades e civismos. Todo mundo adora ver lá um desfilezinho, todo mundo adora ver uma festança, pode ser um carnaval, um desfile de 7 de setembro, o pessoal ainda gosta desse tipo de organização. Uma autoridade que vai estar disposta a festejos, a esse tipo de sociedade, acho que, não sei se a gente pode dizer festiva propriamente, eu não sei se tem alguma palavra melhor, seria a saída para a gente construir um autoritarismo à moda brasileira, conciliando uma representação através do gosto por essas festas, por esse tipo de festividade desse brasileiro, o povo do sambinha, da festividade, do povo simpático e afins, cordial. Seria essa a saída para a gente ter um autoritarismo que fosse aceito pelo povo? Não, a gente é autoritário, mas Isso veja... não é muito utópico não, Thiagão? Ou não? Então, eu não sei, porque essa é a grande questão. Eu não sei como a população reagiu ao século XX, sabe? A gente teve 2 ditaduras, né? E assim, todo mundo tava fazendo cerveja, tomando cerveja e fritando uma carninha na laje. É isso que eu me pergunto. Se houvesse um autoritarismo orientado à festividade, haveria aceitação? Qual que é a opinião de vocês? Não, eu acho que não, porque não tem nem base pra ter alguma coisa nesse sentido, primeira coisa. Outra coisa, os valores culturais estão muito fracos, eu acho que a pessoa nem entenderia. Hoje em dia, por exemplo, nem o sambinha que você colocou, nem essa raiz, o cara teria como entender. Ele já não consegue entender mais. Já se perdeu. Eu acho que isso aí já foi perdido. Eu só acredito mesmo na disciplina linha dura. Qualquer outra coisa eu não vejo, porque o cara... Tem uma frase que o Hélio fala que é interessante. Até pra saber que você é burro, precisa de um pouco de inteligência. Hoje já tá tão burro que não sabe nem que não tem inteligência. Ou seja, eles não vão conseguir entender, cara. Eu tava agora mesmo numa apresentação de música boa, de coisa legal. Cara, tinha no máximo 40 pessoas, cara. As outras pessoas não vão conseguir entender aquilo lá. Eles não vão entender o que é a música. Pra eles vira um barulho, vira um outro negócio. Pra eles música é aqueles negócios que eles conhecem lá. Então eu acredito que eu não vejo possibilidade nisso. Eu acho que isso é uma grande utopia. Mas pode ser, né? Não sei. O que você pensa, Homero? Cara, analisando assim o que eu vejo assim do povo brasileiro, né, eu acho que eu não acho possível um regime autoritário muito duro no Brasil. Eu acho que os momentos históricos que a gente teve
Uma ditadura é uma ditadura, assim, peronomútil, assim, sabe? É tipo... talvez o povo brasileiro ele seja meio anárquico, assim, não sei, né? Mas por exemplo, se for comparar com outros países, tipo Rússia, China, entendeu? Isso aí, os caras, a população aceita um programa assim mais duro, assim, mais autoritário, né? Mas no Brasil não, tá? E voltando isso para a área da educação, eu acho que um programa muito vertical, assim, acho que não seria aceito pela população. Mas se for um pouquinho só, eu acho que sim, né? Agora, se é possível verticalizar um pouco o ensino, eu não sei, né? Pode ser que seja, mas não sei. Teria que tentar, né? E não há disposição das pessoas que estão mexendo com a base teórica da educação, com os pedagogos, de tentar um modelo mais autoritário, porque a autoridade é visto como um problema, né, em muitos casos, né? Fato. Para resolver esse problema, só no amor e na palavrinha bonita, não tem como. Isso é fato. Só na palavrinha bonita, não dá. No fim, o problema central de tudo é a autoridade. O mesmo mal dos últimos 500 anos. Alguma autoridade teria que ter, assim, mas muito eu acho que não teria como aplicar. Teria que tentar pegar alguma coisa, assim. Lá no começo da educação do Brasil, tinha a educação dos jesuítas, né? Que era aquela ratio studiorum, né? Que chama. Que era autoritária. Daí depois teve a educação um pouco autoritária lá na era Vargas, que ele fez o MES, né, que é o Ministério da Educação e Saúde, que depois deu origem ao MEC. Mas daí era um pouco autoritária. Daí depois teve uma tentativa também no regime militar, né? Mas também teve momentos que alternou para uma bagunça e uma tentativa de horizontalizar tudo. Não sei, cara. Já foi tentado alguns momentos da história do Brasil, deu certo quando foi tentado, né? Mas no momento, assim, eu não vejo muita perspectiva de alguém tentar botar isso, né? Bom, é com esse tom de bunda suja aqui, um tanto quanto desesperançosos. Melancólico. Melancólico. Nós vamos ficando por aqui então. Deixem aí as suas perspectivas também nos comentários. Bom, ouvintes, nos vemos no próximo vídeo ou live. Fiquem com Deus. Até mais.